Se você ama histórias bíblicas que revelam detalhes preciosos da fé, coragem e propósito, então esta série é para você. Hoje vamos mergulhar na trajetória de Rhode, uma jovem aparentemente comum, mas que teve a ousadia de crer antes de ver. Curta, comente e compartilhe este conteúdo com alguém que precisa ser lembrado de que Deus ainda fala, e às vezes, Ele fala direto na porta. Inscreva-se no canal Ecoando Virtudes Bíblicas. Assim você estará sempre recebendo nossos conteúdos. E vamos à nossa história. Introdução. Rhode, a jovem que ouviu. Antes de ver a Bíblia, é repleta de personagens que aparecem brevemente, mas deixam marcas profundas. Rhode é uma dessas figuras, uma jovem serva que, com apenas uma ação, revelou o contraste entre a expectativa humana e a fé ousada. Sua história está registrada em um único momento de Atos 12, mas ali encontramos um testemunho poderoso. Ela ouviu a resposta da oração antes de todos acreditarem que fosse possível. Neste estudo, vamos explorar a jornada de Rhode com profundidade. Em 5 capítulos, descobriremos o contexto histórico da igreja em perseguição, o poder da oração coletiva, o papel da mulher na comunidade cristã primitiva e a importância da escuta sensível. Ao longo desta série, veremos como Rhode nos ensina que fé não é só crer no invisível, é reconhecer o milagre mesmo quando ele ainda está do lado de fora da porta. Prepare-se para uma viagem que revelará verdades espirituais escondidas em gestos simples. Contexto histórico, bíblico e cultural. Rhode aparece no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, durante um momento crítico da igreja primitiva. Herodes Agripa I havia intensificado a perseguição aos cristãos. Tiago, irmão de João, havia sido morto, e Pedro estava preso, com sua execução iminente. Em resposta, a igreja se reunia fervorosamente para orar. Rhode era uma jovem serva na casa de Maria, mãe de João Marcos. Culturalmente, servas como ela eram vistas como invisíveis, sem grande valor social ou espiritual. Mas Deus escolheu justamente essa jovem, tida como menor, para ser a primeira a ouvir a resposta divina. Isso revela muito sobre o agir de Deus. Ele exalta os humildes e revela sua glória através de quem o mundo ignora. Na tradição judaica e nos primórdios da igreja, as mulheres tinham papéis limitados em ambientes formais de ensino ou liderança. No entanto, o movimento cristão começou a destacar sua importância por meio de ações práticas e relatos como este. Rhode nos lembra que a fé ativa não exige posição, mas disponibilidade e sensibilidade espiritual. Quando a oração é a última esperança na cidade de Jerusalém, a tensão pairava como uma nuvem densa. Os discípulos estavam sob ameaça constante, e o medo espreitava cada esquina. O rei Herodes, em seu desejo de agradar os judeus religiosos, havia mandado executar Tiago, irmão de João. A morte de um dos líderes da igreja causou um abalo profundo na comunidade cristã, que agora se reunia com ainda mais fervor. E então veio a notícia. Pedro também havia sido preso. Para muitos, aquilo soava como uma sentença já decidida. Restava apenas uma alternativa: orar. A casa de Maria, mãe de João Marcos, tornou-se um refúgio espiritual. Era ali que os seguidores de Jesus se reuniam para interceder. Em um ambiente de perseguição, medo e incerteza, aquela reunião representava mais do que um momento de devoção. Era uma batalha espiritual silenciosa, onde cada suspiro em oração era um ato de resistência. E entre os servos da casa estava Rhode, uma jovem aparentemente comum, mas com um coração atento. Enquanto os adultos oravam, talvez com vozes trêmulas e lágrimas nos olhos, Rhode realizava suas tarefas. Não sabemos muito sobre sua idade ou sua história pessoal, mas sua posição como serva indica que não era alguém de grande status. Mesmo assim, sua presença na casa revela algo importante. Ela estava no lugar certo, na hora certa, com o espírito certo. Sua atenção não estava apenas nas tarefas domésticas, mas naquilo que Deus estava fazendo, mesmo que ainda invisível. A prisão de Pedro causava um dilema interno nos crentes. Eles sabiam que Deus podia libertar,
Mas também estavam feridos pela morte de Tiago. Como manter a fé quando as respostas anteriores foram diferentes das esperadas? Rod estava cercada por esse clima de dor e dúvida, mas seu coração parecia guardado por uma fé simples e forte. Talvez ela não tivesse todas as palavras ou a teologia dos apóstolos, mas tinha o que muitos haviam perdido: sensibilidade ao mover de Deus. Em meio à noite, algo extraordinário aconteceu. Deus enviou um anjo para libertar Pedro da prisão. Correntes caíram, portas se abriram, e o impossível aconteceu. Pedro, sem compreender se era sonho ou realidade, se viu caminhando pelas ruas livres de Jerusalém. E como qualquer discípulo fiel, ele foi ao encontro da igreja, não ao templo, mas à casa de oração, a casa de Maria. Rod ouviu a batida à porta. Enquanto os outros oravam, ela percebeu algo acontecendo fora do comum. A voz de Pedro ressoou do lado de fora, e seu coração acelerou. Seria possível? A resposta estava ali, viva, falando do outro lado da porta. Com ousadia, ela correu para anunciar, mas o que recebeu foi zombaria e incredulidade. Você está fora de si, disseram. Outros até sugeriram que fosse o anjo dele. Mesmo diante do escárnio, ela persistiu. Este capítulo nos mostra o início de uma fé que não se baseia na visão, mas na audição. Um tema poderoso ao longo de toda a Bíblia. Rod não viu Pedro, mas o reconheceu pela voz. Ela ouviu antes de ver. E isso foi suficiente para crer. Em um mundo onde tantos exigem provas visíveis, Rod nos ensina que a verdadeira fé começa com a escuta atenta e sensível à voz de Deus. A história de Rod começa silenciosamente, mas já nos desafia a refletir. Será que estamos tão ocupados orando que esquecemos de ouvir a resposta? Será que, como os primeiros discípulos, pedimos milagres e não reconhecemos quando eles chegam? Neste início aprendemos que a oração é poderosa, mas precisa vir acompanhada de vigilância, fé e sensibilidade. A voz que rompe o silêncio. O ambiente naquela casa era de fervor e expectativa, mas também de angústia. A oração era contínua, as palavras subiam ao céu como incenso, e corações clamavam por um milagre. Ainda assim, quando ele bateu à porta, ninguém acreditou. O cenário é quase irônico. Enquanto a igreja buscava a intervenção divina, a resposta do céu chegava, mas foi a mais jovem e mais invisível quem a reconheceu primeiro. Rod, ao ouvir a voz de Pedro, ficou tão emocionada que sequer abriu a porta. Em vez disso, correu para anunciar a boa nova. A comoção em seu rosto e a alegria em suas palavras não foram suficientes para convencer os que oravam. Eles estavam tão envolvidos com a súplica que não discerniram o sinal da resposta. Essa cena nos confronta com uma realidade comum. Muitas vezes pedimos a Deus por algo, e quando Ele atende, não estamos preparados para crer. A reação dos demais foi de incredulidade e racionalização. Alguns disseram que Rod estava louca, outros sugeriram que talvez fosse o anjo de Pedro, uma crença judaica comum da época, segundo a qual cada pessoa tinha um anjo guardião. É significativo que nenhuma das reações tenha sido "Glória a Deus", ele respondeu. A fé da comunidade vacilou diante da realidade do milagre, mas Rod permaneceu firme. A atitude da jovem é um exemplo de perseverança espiritual. Mesmo sendo desacreditada, ela não desistiu. Insistiu, afirmou, repetiu. Sua convicção não dependia da aprovação alheia, mas do que ela sabia ter ouvido. Isso nos ensina que há momentos em que a fé verdadeira nos colocará em minoria, e ainda assim, devemos permanecer fiéis à verdade que ouvimos. O contraste entre Rod e os adultos ao seu redor é profundo. Aqueles com mais conhecimento e experiência foram os primeiros a duvidar. Já a serva que não tinha status foi a primeira a crer. Isso nos lembra de como Deus frequentemente confunde os sábios com os humildes, exaltando os que têm coração sensível e disposto. Rod nos aponta que o poder espiritual não está na posição, mas na disposição interior. Esse episódio também revela que a voz de Deus pode vir de formas inesperadas, como a voz de um milagre batendo à porta, e para ouvi-la,
É preciso cultivar um coração vigilante, atento, livre das distrações da religiosidade ou da lógica limitada. A resposta de Deus pode soar sutil, mas quem estiver com os ouvidos abertos perceberá antes de todos. Rod não apenas ouviu, ela discerniu. E isso fez toda a diferença. Sua fé não se apoiava em sinais visíveis, mas em um relacionamento com o que era verdadeiro. Assim como ela reconheceu a voz de Pedro, somos chamados a reconhecer a voz do Senhor, mesmo quando ela contradiz o que achamos possível. Na história de Rod, o milagre estava na porta, mas a fé estava no coração dela. E é essa fé ousada que Deus deseja encontrar em nós. Uma fé que ouve, que discerne e que permanece firme, mesmo quando ninguém mais acredita. A persistência que abre portas. Rod insistiu. Mesmo diante da incredulidade dos irmãos, ela não recuou em sua convicção. Isso revela algo poderoso. A fé perseverante não apenas ouve, ela age com ousadia e não se cala diante da oposição. Enquanto os demais ainda debatendo a possibilidade de um anjo ou uma ilusão, Rod permanecia firme, certa de que Pedro estava realmente do lado de fora. Finalmente, alguém decidiu ir até a porta, e quando a abriram, lá estava ele, Pedro, em carne e osso, livre da prisão, um milagre vivo diante dos olhos atônitos de todos. A incredulidade foi vencida pela realidade. As orações foram respondidas, e a resposta estava ali, clara e inegável. Mas, ironicamente, foi a jovem desacreditada quem mais demonstrou fé verdadeira. Este momento nos mostra o valor da persistência espiritual. Em tempos em que a dúvida tenta sufocar nossa esperança, precisamos da coragem de Rod, a coragem de afirmar o que Deus revelou, mesmo quando ninguém mais parece pronto para aceitar. Essa persistência abre portas, literal e espiritualmente. Foi a insistência dela que conduziu todos à verdade do milagre. Pedro, ao entrar, contou detalhadamente como Deus o libertara. O testemunho dele trouxe encorajamento e fé renovada à comunidade. No entanto, a sensibilidade de Rod foi a primeira faísca desse mover. Isso nos ensina que a fé de um pode reacender a fé de muitos. O mover de Deus frequentemente começa com alguém que simplesmente acredita. Outro detalhe importante. Rod não era uma das líderes da igreja. Ela não fazia parte do círculo apostólico. Sua importância não vinha de uma posição hierárquica, mas da sua vigilância espiritual. Isso nos lembra que Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os que estão atentos, disponíveis e sensíveis à sua voz. A figura de Rod também nos leva a refletir sobre quantas vezes deixamos de testemunhar milagres por não estarmos espiritualmente despertos. Muitas vezes, estamos orando por algo, mas nosso coração está tão envolto em medo ou rotina que não reconhecemos quando a resposta chega. Rod nos desafia a estar prontos, a ouvir com fé e a não duvidar quando o impossível bate à porta. Sua persistência também representa o papel profético. Ela ouviu, anunciou e não se calou. Em um mundo cheio de incredulidade, precisamos de vozes como a de Rod, vozes que proclamam o que Deus está fazendo, mesmo que pareça absurdo. A fé que ela demonstrou não é barulhenta, mas firme, confiante e baseada no relacionamento com o que é verdadeiro. Por fim, este capítulo nos ensina que quem persevera na fé será instrumento para que outros vejam com os próprios olhos aquilo que antes pareciam duvidar. Rod não apenas ouviu. Ela foi o canal pelo qual muitos puderam testemunhar o milagre de Pedro. Fé em meio à invisibilidade. O nome de Rod aparece apenas uma vez na Bíblia. Em um único versículo, em Atos 12:13, ela é descrita como uma criada chamada Rod. Nada mais é dito sobre sua origem, parentesco, idade ou história após aquele episódio. Ainda assim, seu gesto de fé ecoou através dos séculos, sendo lembrado por gerações como um exemplo de sensibilidade espiritual em meio à rotina comum da vida. O fato de Rod ser uma criada naquela casa nos mostra como Deus valoriza os invisíveis.
Em uma sociedade em que as servas tinham pouca ou nenhuma voz, ela foi ouvida por Deus. Não era líder, nem apóstola, nem figura pública da igreja. Mas Deus, que vê o coração, escolheu usá-la como ponte entre o milagre e a comunidade. A grandeza da sua fé não dependia da posição social, mas da disposição do coração. Isso nos leva a refletir sobre quantas vezes subestimamos pessoas por suas funções ou aparência. Em nossos dias, quantas Rhodes existem nas igrejas, nos bastidores, servindo, orando, ouvindo, mas raramente sendo reconhecidas. O agir de Deus frequentemente se manifesta por meio daqueles que o mundo não nota. E Rhode, com sua atitude, nos ensina que a fé autêntica não precisa de palco. Ela floresce até mesmo na porta de entrada. Outro aspecto poderoso é a prontidão de Rhode. Ela estava servindo, sim, mas atenta ao que estava acontecendo ao seu redor. Seu coração estava afinado com o mover de Deus. Isso nos desafia a sermos crentes vigilantes em todas as áreas da vida, no trabalho, em casa, nos relacionamentos, com ouvidos espirituais atentos ao som do milagre que se aproxima. O episódio de Rhode também revela que, mesmo sendo breves, alguns momentos são eternos. Em poucos segundos, ao ouvir uma voz e correr para contar, ela entrou na história como símbolo de fé sensível e corajosa. Muitas vezes buscamos grandes feitos, mas Deus valoriza a fidelidade no momento certo, no lugar certo. A fé que ouve pode parecer pequena, mas abre portas enormes. É impressionante como um gesto aparentemente simples, ouvir uma voz e reconhecer quem era, tornou-se o catalisador para a celebração do milagre entre os irmãos. Isso mostra que Deus usa gestos simples para realizar obras profundas. Ele se move através de detalhes, e aqueles que o reconhecem nesses detalhes são amigos íntimos de sua presença. Mesmo diante da rejeição e da zombaria, Rhode não se deixou calar. Isso reforça que a fé madura não busca aprovação, mas obediência. Quando sabemos que ouvimos a voz de Deus, seja pela palavra, pela oração ou pelas circunstâncias, devemos agir com firmeza, mesmo quando o mundo duvida. Em uma sociedade que valoriza a visibilidade, Rhode nos lembra que Deus vê os invisíveis, ouve os que ninguém escuta e se manifesta poderosamente através deles. A fé que ouve antes de ver é a que move céus e corações. Quando a porta se abre, quando finalmente abriram a porta e viram Pedro, a comoção foi inevitável. O milagre era real. Pedro estava ali diante deles, testemunho vivo do poder de Deus que responde orações. Mas a primeira pessoa que teve fé suficiente para perceber isso foi Rhode. Ela, que ouviu antes de ver, viu sua convicção ser confirmada aos olhos de todos. A fé que escuta é honrada por Deus. A imagem de Rhode nos ensina que nem sempre os milagres são reconhecidos imediatamente, mas que isso não invalida sua realidade. Pedro, mesmo após entrar, precisou pedir silêncio. Tamanho era o alvoroço. Ele relatou sua libertação e pediu que tudo fosse contado aos outros. O milagre não deveria ficar preso àquela casa. Ele precisava ser compartilhado, assim como Rhode compartilhou mesmo antes de ver. A fé dela se estendeu além do pessoal, impactou a comunidade. Isso mostra que um coração sensível ao mover de Deus pode desencadear transformação ao redor. Sua postura desafiou a incredulidade dos adultos e reacendeu a chama da fé nos que haviam vacilado. Rhode foi canal de encorajamento, mesmo sendo improvável aos olhos humanos. É notável que Lucas, autor de Atos, tenha se dado ao trabalho de registrar o nome de Rhode. Isso mostra que o Espírito Santo quis que ela fosse lembrada. Há dezenas de personagens anônimos na Bíblia, mas Rhode foi destacada, porque sua fé, embora pequena aos olhos humanos, foi grande diante de Deus. Deus continua buscando corações como o de Rhode, atentos, disponíveis e dispostos a agir. Em um mundo barulhento, saturado de distrações, quem ainda consegue reconhecer a voz do milagre que bate à porta? Rhode nos convida a desenvolver essa audição espiritual, essa escuta ativa e perseverante. Ela também nos ensina sobre humildade. Não exigiu crédito, não se exaltou,
Não reivindicou nada. Apenas anunciou o que sabia ser verdade. Sua missão era abrir caminho, preparar o ambiente para o testemunho. E isso é mais do que suficiente. Servir com humildade e sensibilidade é um chamado divino. No fim, todos creram. Mas Rhode creu primeiro. Sua fé foi a semente que brotou antes da colheita visível. Isso nos mostra que Deus honra aqueles que confiam sem ver, ouvem com atenção e anunciam com coragem. O milagre foi de Pedro, mas o alerta foi de Rhode. Assim termina a breve, mas profunda história de Rhode. Uma jovem que ouviu antes de ver, creu antes de todos e marcou sua geração com uma fé que escuta o céu. A fé que reconhece a voz de Deus. A história de Rhode é uma das mais curtas e, ao mesmo tempo, mais profundas do Novo Testamento. Em um único versículo, somos apresentados a uma jovem que não apenas servia, mas escutava. Sua fé não estava nos grandes discursos, mas na capacidade de reconhecer a voz do milagre. Ela ouviu Pedro antes de vê-lo. E essa audição se transformou em testemunho, insistência e fé viva. Rhode representa todos aqueles que não ocupam posições visíveis, mas têm os ouvidos afinados com o céu. Sua postura nos ensina que fé verdadeira não precisa de grandes provas. Precisa apenas de sensibilidade e obediência. Quando ela ouviu Pedro, não esperou confirmação visual. Correu para contar. Mesmo sendo desacreditada, permaneceu firme. Isso é fé em ação. Enquanto os outros duvidavam, ela continuou afirmando. Sua firmeza revela que nem sempre a maioria tem razão. A verdade espiritual exige convicção, mesmo quando somos vozes solitárias. E a fidelidade de Rhode foi recompensada quando todos viram com os próprios olhos o que ela já sabia no coração. Hoje, Deus continua chamando pessoas como Rhode, pessoas dispostas a ouvir, a crer e a anunciar mesmo em meio à dúvida coletiva. Em uma época em que o barulho do mundo abafa o sussurro de Deus, que possamos ser como essa jovem, discretos, mas atentos, simples, mas ousados, comuns, mas profundamente usados por Deus. Lições de vida de Rhode. 1. Deus se revela aos atentos. Rhode estava em posição de serviço, mas também de vigilância. Sua escuta foi mais sensível que a razão dos adultos ao seu redor. 2. Fé é reconhecer o milagre antes de vê-lo. Ela creu na presença de Pedro, apenas ouvindo sua voz. 3. Nem sempre os mais espirituais creem primeiro. A igreja orava, mas não acreditou quando a resposta chegou. 4. O desprezo dos outros não anula a verdade que você carrega. Mesmo sendo ignorada, Rhode insistiu com convicção. 5. Jovens também são instrumentos poderosos de Deus. Sua juventude não foi um obstáculo para ser canal de revelação. 6. As respostas de Deus podem chegar de forma inesperada. Nem sempre o milagre vem com sinais grandiosos. 7. Persistência é sinal de fé. Rhode não se calou até que todos vissem com os próprios olhos o que ela já havia crido. 8. Perfeito. Vamos iniciar a série com o capítulo 1, seguindo fielmente o padrão. 8 parágrafos, cerca de 500 palavras, conteúdo profundo, sensível e alinhado à proposta. 9. A oração tem poder real, mas requer vigilância para reconhecer a resposta. Oração final. Senhor Deus, obrigado por nos lembrar, por meio da vida de Rhode, que a fé verdadeira nasce da escuta atenta da tua voz. Ensina-nos a reconhecer os teus sinais, mesmo quando ainda não podemos vê-los com os olhos. Que tenhamos um coração sensível como o dela, disposto a crer, mesmo quando os outros duvidam. Dá-nos coragem para anunciar tuas respostas com ousadia e humildade. Que não temamos parecer tolos por confiar em ti. Ajuda-nos a não perder a fé em meio à espera, nem a desprezar aqueles que o mundo ignora. Usa-nos, Senhor, como usaste Rhode, para sermos mensageiros da tua presença e testemunhas do teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra falou com você,
Escreve aqui nos comentários. Envie para alguém que precisa agir com sabedoria hoje. Vamos fazer esse vídeo alcançar outras mulheres sábias como você. E se você gosta de conteúdos que fortalecem sua fé, se inscreva no canal. Ecoando Virtudes Bíblicas. EVB. Aqui você vai encontrar palavras como essa. Ministrações que curam a alma. Vamos criar mais vídeos como esse contando histórias lindas sobre as mulheres da Bíblia. Deixa seu like, comenta aqui embaixo e compartilha essa mensagem com quem precisa de uma direção de Deus. Ecoando Virtudes Bíblicas, EVB, onde fé e sabedoria se encontram. Nos vemos no próximo vídeo, um lugar onde até as histórias quebradas são reescritas pela graça